Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre navegação entre visões do JSF. Então nós vimos a parte de backbeans, nós vimos a parte de escopos, né? Onde o escopo define quanto tempo um backbean vai existir para um determinado usuário, para uma determinada requisição. E depois vimos também a parte de CDI, que nos ajudou a integrar a parte de JPA com aplicações web em JSF. Nós aproveitamos o CDI para aplicar na prática, usando para integrar a JPA, criar os métodos construtores dos Entity Managers, criar um interceptador de transações, injetar DAOs em controladores, injetar controladores nos métodos dos backbeans que são acionados pelos botões da página. Então a gente usou a injeção de dependência a nosso favor num exemplo prático, aplicando isso para bancos de dados. Embora a injeção de dependência pode ser aplicada para qualquer coisa, ela facilita o desacoplamento entre partes do teu código. E hoje nós vamos ver a parte de navegação entre visões de JSF. Então vamos ver os tipos de navegação que existem. Vamos falar um pouquinho sobre um tipo específico de navegação que é muito importante, que é o redirecionamento. E vamos falar um pouquinho também sobre flash e parâmetros de views, tá? Vou fazer um pouco diferente dessa vez. Nosso vídeo vai ter em torno aí de 20 minutos, então só um momento aqui para eu ativar o meu alarme, para que não fique muito longo. E aí a gente faz alguma experiência prática para que os conceitos fiquem melhor fixados, tá bom? Bem, a gente começa a falar de navegação explicando os tipos de navegação que existem no JSF 2.0 em diante. O primeiro tipo de navegação mais simples é chamada de navegação estática implícita. A navegação estática implícita, ela tem esse nome porque o componente que gera a navegação, e são dois na biblioteca do JSF, ou até mesmo em bibliotecas de terceiros, são chamados elementos de comando. Então o command button e, no caso, o outro, o command link. Eles têm um atributo chamado action, que você liga o nome da próxima página. Esse atributo action, ele tem que ter um string aqui, ele é do tipo string, e esse string é interpretado como sendo o nome da próxima página, para onde você deve ir quando você clicar no botão. Tá? Então aqui a gente está vendo um exemplo mais básico possível de navegação, que é você, no action, colocar estaticamente, ou seja, fixo dentro do código, o nome da próxima página. Tá? E ela é implícita porque ele entende esse string como sendo o nome da próxima página. Bom, essa coisa aí fica meio estranha, né? Mas vocês precisariam ter visto como era no JSF 1.2, antes do 2.0, a navegação. Ela era chamada de navegação explícita porque você dizia regras de navegação no arquivo facesconfig.xml. Está lá dentro da pasta webinf. Então, nesse arquivo, você tinha regras em XML que diziam mais ou menos assim. Eu estou na página A e um método produz um string X, eu vou para a página B. Eu estou na página A e um método produz um string Y, eu vou para a página C. Então você tem que escrever um fragmento de XML para cada tipo de navegação que você tem na sua aplicação. Esse arquivo obviamente ficava imenso, ele aumentava proporcionalmente ao tamanho, ao número de páginas que a sua aplicação tinha e aos tipos de navegação que havia entre as páginas. Depois vocês vão ver um trecho de fragmento, só por curiosidade, para vocês verem como era chato e difícil, desprazeroso você ter que fazer essa navegação explícita. Então na navegação implícita está implícito que esse string que está no atributo action é o nome da próxima visão. Você não precisa mais colocar nenhuma regra explícita de navegação dentro do arquivo facesconfig. E aqui é estática porque eu coloquei diretamente o nome da próxima página. Então na verdade o que esse command button está fazendo aqui é o que um mero elemento âncora do HTML faria, né? Um link. Está indo de uma página para outra sem realizar nenhum tipo de processamento. Não é para isso que servem os command buttons. Mas essa é a forma mais simples de fazer navegação usando esse componente. Tá? E outra coisa, um detalhe importante é que é o seguinte, se esse comando aqui, esse componente melhor dizendo, se ele estiver dentro de uma página, dentro de uma visão, cuja extensão é XHTML, observem que você só precisa citar o nome principal do arquivo da próxima visão. Não precisa colocar a extensão XHTML. Ele já assume que a próxima visão aqui principal é também do tipo XHTML. Já que esse componente está dentro de um arquivo XHTML, ele assume que a próxima visão também é XHTML. Certo? E
você nunca deve colocar barra aqui, senão ele interpreta essa barra como sendo, ele retira o nome da aplicação e interpreta isso aqui como sendo o nome da aplicação, certo? Sempre lembrar de não pôr barra na hora que você for colocar uma forma de navegação estática implícita. Às vezes você usa isso quando você está desenvolvendo a aplicação e você ainda não tem nenhum processamento para fazer, você só quer checar se a navegação está funcionando entre as páginas, e depois você vai trocar isso por algo desse tipo aqui, ó. Esse outro tipo de navegação, ela é implícita também, porque esse método valide, ele vai retornar um string, e esse string vai ser interpretado como sendo a próxima página, sem que eu precise colocar uma regra de navegação em XML no arquivo facesconfig. E ela é dinâmica, por quê? Ela não está fixa no código, como esse daqui. O nome da página, ele vai derivar da execução desse método, que está nesse backbin. Então, quando esse método executar, ele é obrigado a retornar duas coisas, ou um string, exclusivas, tá? Ou um string, que vai ser interpretado pelo action como o nome da próxima página, da próxima visão, ou então null, que aí ele retorna para a página onde ele está atualmente. Null não navega, null retorna para a própria página. Esse método valide, por exemplo, poderia retornar null caso a validação, imagine se isso aqui fosse um botão de login numa tela de login. Se a validação falhar, então você vai retornar para a própria página de login, uma mensagem de erro, né? Então você vai dar um return null em algum ponto desse código aqui. Ou então você vai dizer return dashboard, e depois de login seria para uma página chamada de dashboard da sua aplicação, onde teria a parte central, onde o usuário mais utiliza a aplicação, vamos supor. Ou então diretamente para uma página de algum cadastro, se for a operação mais comum daquela aplicação, enfim. Aí cada um vai decidir para onde é que vai depois do login, certo? Então esse método daqui ele tem que ter uma assinatura, ele tem que ser public, string, ele pode ou não ter parâmetros. Antes, na 1.2 não podia ter parâmetros, agora você já pode passar parâmetros para ele aqui, certo? Sem problema. Lembrando sempre que tem aquela questão do escopo de visão, tá? Se esse bin aqui for de escopo de visão e esse valide retornar o nome da página atual, isso é considerado navegação, então o bin de escopo de visão é destruído. Se ele retornar null, o bin de escopo de visão é preservado e aí ele sobrevive entre requests. Tá? No próximo request ele volta e ele está lá guardado no servidor, ele não é destruído. Só é destruído se você retornar o string com o nome da própria página. Nós vimos isso lá na aula de escopos, tá bom? Só reforçando aqui. Aqui para vocês terem ideia de como era chato fazer a navegação explícita ou declarativa lá no arquivo facesconfig. Então você tinha vários elementos XML e o que esse trecho aqui está dizendo é o seguinte: se eu estou na página index e algum método que foi invocado durante a fase de invoke application, do tratamento do request dessa página, né? Geralmente no postback, produziu sucesso, então vá para a página principal. Se você tivesse, por exemplo, na página index e algum método de outro botão retornasse o string cancelar, então seria para a página erro.xhtml, ou então uma outra página, que é a página anterior à página index, pela lógica de navegação da tua aplicação. Então você manteria esse from view ID aqui e colocaria outro navigation case aqui. Tá? As navigation rules são sempre baseadas em um elemento from view ID. E aí você pode ter vários navigation cases, ou seja, partindo dessa página eu vou para essa se acontecer isso. Partindo dessa página eu vou para aquela se acontecer aquilo. E assim você tinha um arquivo que ia crescendo absurdamente com o tempo, à medida que você ia adicionando mais páginas, adicionando mais formas de navegação entre as páginas. Certo? Bom, a gente viu que quando você solicita uma página JSF, o que é que acontece? Você faz um request por uma página. Vamos supor que essa página seja uma página chamada index.xhtml. Então você digita lá no seu navegador, ou então você clica em um menu, em um link, em algum ponto da sua interface depois de fazer o login, ou então imediatamente depois de fazer o login, né? Não, imediatamente depois de fazer o login seria outro exemplo. Você clica em algum link normal, ou você digita a URL lá em cima no seu navegador e dá Enter. Então isso gera um GET. E aí o que é que vai acontecer? O JSF vai tratar esse GET. Então ele vai executar aquelas 6 fases do GET, do tratamento da requisição, para tratar esse GET. A primeira fase é a fase de History View. Então na fase de History View,
History View, ele vai tentar verificar se você já visitou essa página antes e existe uma árvore de componentes montada para ela. Não, é a primeira vez que eu estou chegando aí. Se é a primeira vez que eu estou chegando aí, então o que ele faz? Ele redireciona da primeira fase para a sexta fase. Não, esse cara está vindo aqui, ele está pedindo essa página, eu tenho que processar o XHTML dessa página para gerar um HTML puro para ele e deixar uma árvore de componentes montada, esperando o retorno dos dados. Então ele pula da fase de History View, não achou a árvore, para a fase de Render Response. Na fase de Render Response, o que vai acontecer? Ele vai pegar o XHTML daquela página que você solicitou, index.xhtml, e vai fazer o parsing dela para gerar o HTML puro. No meio do caminho, ele vai encontrar expressões de linguagem referenciando propriedades ou métodos de um bin. Ele vai instanciar esse bin, né? E com o valor, com o bin instanciado, com o objeto instanciado, ele pode então resolver as expressões do tipo Value Expressions, as expressões que pedem propriedades ao bin. Por exemplo, bin.nome, bin.idade, etc. Tá? Então ele vai pegar a propriedade de nome, a propriedade de idade do bin, ou então se você colocou isso dentro de um objeto chamado pessoa, você pode fazer bin.pessoa.nome, bin.pessoa.idade, certo? Você pode criar objetos de negócios dentro do seu backbin, ao invés de ter variáveis que representam uma pessoa discretas dentro do bin. É até uma técnica mais interessante, é recomendada inclusive, porque provavelmente essa entidade pessoa, ela já deve estar mapeada na JPA e vai facilitar a tua vida, você vai receber ela prontinha, preenchida, para executar a tua lógica de negócio, gravar no banco, por exemplo. Tá? Então, ele, na última fase de Render Response, ele varre o XHTML, transforma em HTML, e aí, à medida que ele vai precisando do bin, ele cria o bin, coloca o bin no escopo adequado, e terminou de montar o HTML, ele devolve para o usuário e fecha a conexão. Certo? E aí o bin. Aí depende do escopo do bin. Se for um bin de request, ele é destruído. Se for um bin de visão, ele é guardado. Para o usuário voltar, ele está lá. Se for um bin de sessão, é guardado na sessão. Se for um bin de aplicação, ele joga na aplicação e não morre nunca mais. Só se você der shutdown na aplicação ou no servidor. Então, o escopo serve para isso, para saber o que ele vai fazer com o bin depois que ele gerou o HTML e vai fechar aquela conexão que atendeu aquele request. Certo? Então, ele fecha a conexão. Então, ficou uma árvore de componentes aqui do lado do servidor e o seu bin foi destruído. Aí, o que acontece? Essa página index tem um formulário com vários dados. Você vai preencher esses dados. Vamos supor que fosse o cadastro de um aluno. Você coloca lá a matrícula do aluno, o nome, a data em que ele entrou na instituição, através de que método, que se foi Enem, se foi por cota, se foi por vestibular, enfim. Você vai preencher a ficha do aluno, ele está entrando na instituição, está sendo cadastrado na instituição naquela primeira vez. Então vai ter um formulário extenso com muitos dados, todos pertencentes à entidade de aluno. Tá? E aí você clica no botão de comando, salvar. Na hora que você clica nesse botão de salvar, é gerado um novo request para essa mesma página index.xhtml. Só que dessa vez, ao invés de o método get, ele usa o método post. Os botões de comando e os links de comando sempre geram post. Então o que acontece? Quando esse post chega lá, a gente chama ele de postback, porque você está visitando novamente, está voltando para aquela página index, só que agora através de um post, não através de um get. E aí o que ele faz? Ele vai rodar as 6 fases do JSF. Então ele vai recuperar, tem uma view aí para essa árvore, para essa visão? Tem. Recupere ela, pegue ela. Coloque todos os valores que o cara preencheu no formulário dentro dos componentes respectivos na árvore. Então é a segunda fase, Apply Values. A terceira fase é Process Validation. Tem algum validador aí required em algum campo? Tem. Ele foi preenchido, foi satisfeito? Foi. Checado. Tem algum validador de faixa de números inteiros de um campo inteiro, que limita o valor inteiro que você deve digitar no campo? Tem. Naquele campo idade tem. Tem que ser entre 18 e 90 anos. Ele digitou um número nessa faixa? Digitou. Checado. E assim ele vai fazendo para todos os validadores até que ele termina essa fase de Process Validation. Deu certo todas as validações, significa dizer que os dados estão de acordo com o que você espera receber para guardar no bin. E é a quarta fase. Como ele colocou os dados em forma de string, do jeito que vieram, tá? Se um dado vier errado, uma data vier errada, ele vai gerar uma mensagem de erro, mas vai guardar a data na árvore errada, certo? Se vier um dado fora da faixa, ele vai guardar aquele valor fora da faixa, vai voltar para a página e vai mostrar uma mensagem de erro. Mas vamos fazer o caminho feliz aqui, o sucesso. Então, depois que ele processou todos os validadores e deu OK, ele foi para a fase de Update Model. Se ele teve a facilidade, o JSF, de pegar os valores que vieram do formulário, extrair da PDU de request HTTP e colocar numa árvore de componentes, para ele o esforço é zero, praticamente zero, para fazer a mesma coisa e colocar no teu backbin.
Como é que ele faz isso? Ora, a sua página não tem as referências dizendo que o campo nome é a propriedade meubin.aluno.nome. Então ele vai lá no seu bin, pega a propriedade aluno, dá um get aluno e no aluno ele dá um set nome. Então ele preenche a propriedade nome do aluno. Depois tem a propriedade data de entrada na instituição. Ele vai lá de novo, tem uma expressão mais ou menos assim, hashtag abre chaves bin.aluno.data entrada, tá? Data cadastro, vamos supor, data cadastro. Então nesse caso daí ele vai fazer vai recuperar o bin, né? Ele vai dar um get aluno para pegar a propriedade aluno do bin e vai dar um set data. E aí nesse momento ele converte de string para date, porque a sua propriedade lá no objeto aluno é do tipo Java UtilDate. Então ele já faz a conversão automática para tipos básicos de Java, tipos wrappers como integer, né? Float com F maiúsculo e tipos primitivos também. Datas, você tem que colocar o validador lá, o conversor, melhor dizendo, lá na sua página JSF, porque ele não faz automático, porque data tem vários padrões de formato diferentes que você pode digitar. Ele não sabe qual que você vai digitar, né? Você pode digitar mês de ano, dia, mês, ano. Então você precisa explicitamente colocar um conversor quando você usa campos de data. Nos outros ele faz automático a conversão. Então todos os tipos primitivos, todos os tipos empacotadores, wrappers, né? Integer com I maiúsculo, float com F maiúsculo, double com W maiúsculo, character com C maiúsculo, ou seja, os tipos primitivos na forma de classe, ele já faz a conversão automática. Big Decimal é um tipo de dados de Java subestimado. As pessoas geralmente usam float para representar numerário, valor, dinheiro, e deveriam usar Big Decimal. Tá? Float não é bom para representar dinheiro, porque não existe representação em binário para todos os números decimais. Então o número 13.14 pode ser que não exista em binário. O mais próximo dele seja 3.12989999. Se você truncar em 12 casas, você perdeu 1 centavo. Em vez de guardar 13.14, você vai guardar 13.12 alguma coisa. Perfeito? E aí tem um vídeo falando sobre isso no meu canal, e é a representação de floats em binário. Mas enfim, Big Decimal, tipos primitivos e tipos empacotadores, ele já faz a conversão automática. Date você tem que colocar o conversor. Qualquer outro tipo você pode implementar um conversor. Vamos supor que um campo lá seja para você digitar o CPF do aluno. O CPF não é um tipo conhecido de Java nem do JSF, então você pode fazer um conversor e um validador também para você converter automaticamente para um tipo que você implementou chamado CPF. Você tem uma classe chamada CPF. Você quer receber o preenchimento correto, validar se o cara digitou corretamente, tudo lá do servidor, certo? Então nós estamos aqui, né? Recuperamos a view, colocamos os valores nela, atualizamos os backbins, processamos os validadores, atualizamos os backbins, e ele usa as expressões que você usou na página XHTML para saber o que ele tem que atualizar no teu bin. E aí a gente entra na quinta fase, que é a fase de Invoke Application, que é a fase em que você executa aquele método. O método que você colocou na propriedade action através de uma method expression. Essa method expression está dizendo o seguinte: isso aqui é um método. Você vai guardar esse método quando processar esse XHTML para saber se o cara clicar nesse botão, você vai ter que executar este método aqui na fase de Invoke Application. É nessa fase que esse método é executado. Tá? E aí chega na última fase, que é a fase de Render Response. Esse método vai retornar o nome da próxima página, certo? Da próxima página. E aí na fase de Render Response, o que ele faz? Ele já aproveita e já transforma o XHTML da próxima página. Vamos supor que fosse, eu estou na página index, eu vou para a página dashboard.xhtml. Ele já pega a página dashboard.xhtml na fase de Render Response, né, do atendimento do post, e já transforma ela em HTML, gera o bin, gera a árvore de componentes dessa página e envia a página já completa, dashboard.html, pronta para o usuário, e fecha a conexão, certo? Então essa é a forma normal com que o JSF trata uma requisição. O detalhe aí para a navegação é essa última fase. Então nessa última fase aqui você tem que prestar atenção que ele aproveita a última fase do postback da página index para montar a página dashboard, certo? Então isso tem algumas implicações. A primeira delas é, você vai estar vendo a página dashboard no teu browser, mas lá em cima você está vendo a URL da página index, porque você deu post para a página index. E no final ele aproveitou e já gerou a página seguinte, que é a página dashboard.
Então você está na página dashboard no teu navegador, olha lá para a barra de endereços, para a URL, e vai ver index.xhtml, porque o post foi para index, não foi para dashboard. Então com o redirecionamento, você pode ter uma nova forma de você mudar esse comportamento padrão de navegação do JSF. O JSF vai sempre trabalhar dessa forma, tá? Mas você pode mudar isso com o redirecionamento. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa sequência de slides. Então é exatamente isso que eu acabei de falar, só que ilustrado, né? Eu podia ter usado os slides, mas é bom a gente forçar o raciocínio antes e depois com os slides a gente fixa mais. Uma forma foi eu narrando aqui para vocês como acontece, agora vocês vão ver através de imagens. Então você tem um get pela página index, né? Aqui eu, em vez de XHTML, usei JSF, tanto faz. A partir da versão 2.0 você pode usar qualquer extensão que queira, tanto XHTML quanto JSF. E aí o que é que acontece? Ele vai chegar aqui na fase de render Restore View, e vai dizer, tem uma árvore de componentes para essa página, o que ele está querendo saber? Se você está retornando ou se está chegando pela primeira vez, está pedindo pela primeira vez essa página. Eu estou pedindo pela primeira vez, eu estou usando o get. Até não, então vai para a fase de render response, certo? Vai para a fase de render response. Então ele pula todas as outras fases, ele só executa a primeira e a última. Certo? Na última fase, o que ele faz? Monta a árvore e aí vai fazer o parsing da página XHTML. Aqui dentro ele vai encontrar expressões de linguagem que referenciam um determinado bin. Ele vai instanciar esse bin no escopo de request. Ó. TR aqui entre colchetes significa que esse bin é de request. Tá? Então ele faz o parsing da página XHTML, transforma ela no HTML puro. E aí o que é que ele faz, pessoal? Ele devolve a página HTML para o cliente, fecha a conexão TCP e também, como o bin é de request, acabou o tempo de vida dele. Perfeito? Então acabou o tempo de vida desse bin. E aí o usuário está lá, vendo aqui a página index. Vamos supor que ela tem um formulário com dados. Ele preencheu esses dados e clicou em salvar. E aí ele gera um post também para a página index. Ó. Veja que o get foi para a página index e o post também é para a página index. É por isso que a gente chama muitas vezes esse post de postback, um post de retorno. Estou retornando para a mesma visão, só que agora com post, com dados. O primeiro foi para gerar a página, para o usuário interagir com ela, e o segundo foi para enviar dados. Dessa vez, ele vai executar as 6 fases do JSF. Então a primeira, Restore View, tem uma árvore para essa visão index? Tem, aquela árvorezinha que ficou lá na seção dos usuários. Ele guarda na seção do usuário essa árvore. Tá? Aí a segunda fase, aplica os valores que ele recebeu do formulário, que estão dentro da PDU HTTP. Ele vai pegar os dados todinho na forma de string e jogar aqui na árvore. Vejam que um dado mudou, ele preencheu um campo do formulário. Vamos supor que isso aqui fosse o input do formulário e aí ele colocou o valor aqui que você digitou, tá? Está destacado em vermelho. Essa árvore daqui é essa mesma daqui do get, ela não morreu, ela ficou na seção do usuário. Ela está lá, certo? Então, quando ele aplicou os valores, ele alterou o valor desse componente aqui, que é um HTML input text, um objeto dessa classe, né? Cuja tag é h:2.input text. Na terceira fase, ele vai processar os validadores. Deu tudo ok nos validadores. Quarta fase, ele vai atualizar o bin. Então é nessa hora que ele vai instanciar o seu bin, vai verificar qual é o escopo dele, de request, associar ele ao objeto request, da API de serverless, que está por baixo dos panos, a gente não precisa saber. Mas esse bin ele vai durar somente o tempo desse request. Importante saber que o escopo de request é isso. E aí ele faz o que? Update model, ele atualiza os bins. Então ele instancia o bin e a mesma informação que você colocou aqui, vamos supor que você tinha esse campo aqui também, tá? Uma propriedade nome do bin. Isso aqui é um input text para receber o nome. Então ele pegou esse nome aqui e aplicou aqui. Se fosse um inteiro aqui, uma idade, aqui estava string a idade, ele convertia para int e botava aqui. Se fosse uma data, isso aqui, ele convertia para date e colocava aqui já voltei o date. Você já recebe o dado convertido no seu backbin. Uma vantagem enorme, você não precisa estar fazendo conversões. Certo? Então passou pela fase 4, o bin está atualizado, instanciado, eu vou para a fase 5. A fase 5 é Invoke Application. Então eu vou executar o método que gerou esse post aqui, ó, correspondente ao botão que gerou esse post aqui, certo? Vamos supor que esse método execute alguma coisa, né? Se lá pegue esse objeto aqui, ou essa propriedade, e envie por e-mail, uma mensagem de e-mail, vamos supor. Para a gente ficar só no exemplo de gravar em banco de dados. E aí depois ele vai para a página 2, né? Depois ele executou o método que faz esse envio desse nome, desse string, e vai para a fase 6, que é a fase de render response. Então, na fase de render response, o action que gerou esse post
o método que ele executou aqui do bin, ele retornou um string, e esse string é pag2. Como ele já está tratando o request do post, ele já aproveita e faz o parsing do pag2 aqui, faz o parsing do pag2, aí nessa hora ele vai varrer o pag2, se tiver alguma expressão de linguagem que use um bin de request, que essa mesma página está usando, ele reaproveita esse bin. Isso é uma coisa que não deveria acontecer assim, já que esse bin é verde, é dessa página. Ó. Mas como essa página 2 também está usando o mesmo bin, a mesma classe, tá? bin.nome, ele vai pegar esse nome vermelho e vai colocar aqui dentro da propriedade na hora que ele fez o parsing do XHTML. E aí ele devolve o string pag2, aí ele devolve o HTML completo da página pag2 para o usuário. Como o bin é de request, ele é destruído. E olha, ficou uma árvorezinha da página 2 aqui. Ok? A árvorezinha da página 2 ficou aqui. Eu não sei como é que ele faz o controle das árvores antigas. Se ele tem um garbage collector para ir incluindo as árvores, ou se ele mantém as árvores por algum tempo, caso a pessoa volte para aquela visão, tá? Pode ser que ele destrua essas árvores, né? Por conta da árvore estar linkada num bin de request. Então só tem propriedades de request aqui, não vale a pena você manter mais essa árvore. Mas enfim, isso é um problema interno do framework, tá? Não vamos entrar nesse nível de profundidade. E vejam só, a página azulzinha, pag2, ela foi com o nome que você preencheu aqui no formulário. E abasteceu a árvore e abasteceu o bin. O bin é de request, morreu, e aí a página 2 chegou com o nome aqui para você também. Agora vamos ver como é com o redirect. Com o redirect, os dados vêm via post, não estou mostrando aqui a fase de get, que é bem simples, e ele vai executar de novo as 6 fases, né? History view, apply values, process validation, deu tudo certo. Update model, aí instancia o bin, coloca a informação aqui dentro, tá? E aí depois invoke application. Então ele vai executar o método que envia por e-mail esse texto aqui, desse string. Terminada a fase invoke application, o método enviar e-mail, vamos supor que se chamasse assim, bin.enviar e-mail, tá lá essa hashtag, abre chaves, bin.enviar e-mail no action do command button que gerou esse post. Então ele retorna o string pag2. Só que dessa vez ele diz, eu quero que você agora vá para a página 2 com redirect. Esse com redirect eu vou mostrar depois a sintaxe para vocês. Não importa a sintaxe agora nesse momento, quero que vocês entendam o conceito. Tá? Se eu não disser nada, ele usa encaminhamento, que é essa forma daqui. Ele aproveita a fase de render response para renderizar a próxima página durante o postback da página anterior. Dessa vez ele é diferente. Dessa vez eu vou dizer, eu quero que você vá para a página 2 com redirect. Certo? Então o string que você vai mandar aqui tem mais coisa do que simplesmente o string pag2. Depois vocês vão ver o que é que tem aí. E aí o que é que acontece? Em vez de ele renderizar a página 2, fazer o parsing da página 2, ele responde com a resposta 300 HTTP. O código 300, que é um código de redirecionamento. E dentro do campo de cabeçalho de resposta tem um campo location indicando qual é a página que ele tem que redirecionar. Quando isso aqui bate no browser, pessoal, o browser automaticamente cria um novo request para solicitar a página 2. Vejam que nesse caso daqui, ele não renderizou a página 2 na fase de render response do post da página index. Certo? Ele gerou uma resposta HTTP 300, em vez de gerar uma página HTML página 2. Como o bin era de request, ele morreu. Não existe mais. E aí quando essa resposta bater aqui no browser, o browser gera um get para pedir a página 2. O redirect sempre gera um get, mesmo que ele tenha vindo com post aqui. Quando bate o código 300, a resposta 300 aqui no navegador, ele gera um get para pegar o que você informou no campo location. Certo? Isso é feito automático. A gente não precisa se preocupar com nada disso. Só precisa dizer, eu quero ir para a página 2 com redirect. Só isso. E a sintaxe vocês vão ver daqui a pouco. Então, ó, ele vai para a página get, vai para a página 2 via get. E aí, quando ele chega aqui, o que é que acontece? Ele pergunta, tem uma árvore de componentes para essa página 2? Tem não. Então vai para o método renderResponse. No método renderResponse ele vai fazer o parsing, vai criar a árvore, vai fazer o parsing da página 2xhtml, e aí durante o processamento da página 2xhtml ele vai encontrar meu bin.nome. A mesma expressão de linguagem que tinha no input field dessa página. Tem aqui. Só que agora digamos como output, para você ver o texto que você enviou por e-mail. E aí nessa página 2, ele vai precisar do bin. Ele vai criar um bin agora, veja que o bin agora é azul, porque ele criou para essa página, e também de request. Só que ele não tem a informação vermelhinha, porque aqui ele aproveitou a carona
a informação vermelha daquele bin que era da página verde e ele também está usando o mesmo bin. Então ele aproveitou esse bin, já estava criado lá na memória, para a página verde. Como o bin já estava com a propriedade de nome preenchida, ele usou na propriedade dele e por isso que foi um vermelhinho para lá, ó. Certo? Então aqui, nesse caso, ele criou um bin novo para a página 2. E aí na hora do passing, quando ele pegou meu bin.nome, estava em branco. Porque a propriedade está em branco aqui, ó, a propriedade nome. Então ele vai gerar uma página com a propriedade nome em branco, certo? E ele devolve a página sem o campo vermelho e o bin de request é destruído, certo? Isso é o redirect, perfeito? Então, no próximo vídeo nós vamos colocar sujar um pouquinho os dedos no teclado, vamos praticar, vamos fazer uma demonstração dessas duas formas de navegação, a forma com encaminhamento, que é a padrão do JSF, e a forma com redirecionamento. E aí vocês vão entender, vão ver, melhor dizendo, a sintaxe de como é que você faz o redirecionamento. Tá? Como é que eu digo, eu quero ir para a página 2 com o redirecionamento. Até o próximo vídeo. Tchau!